nossa segunda palestra, o assunto vai ser promovendo a igualdade de gênero na comunidade de arquitetura da Salesforce. A nossa palestrante vai ser a Rafaela Costa, que é a vice-presidente regional de serviços de implantação. E um pouquinho mais sobre esse tema, trabalhando intencionalmente há 2 anos, o time de consultoria e arquitetura da Salesforce aumentou significativamente a representatividade de mulheres. Nós, mulheres, sabemos que isso é muito importante. Bom, a Rafaela Costa é VP da Latam, do time, e contará pessoalmente as estratégias de sucesso que utilizou e como isso impacta positivamente no negócio. E vamos falar um pouquinho, vou dar uma breve sobre a palestrante. A Rafaela, ela é executiva com mais de, 24 anos de experiência na área, nas indústrias de software, TI e telecomunicações. Trabalhou no Brasil, Portugal, Espanha e Reino Unido. Gente, olha a bagagem dessa mulher. Ocupou diversos cargos de linha de frente em clientes de grandes empresas multinacionais. Aqui ela vai falar um pouco mais também. Ela possui habilidades na gestão de greenfield, grandes / complexos projetos e operações da Europa e América Latina, gerenciando equipes multifuncionais, virtuais e grandes, liderando projetos múltiplos e multidisciplinares e requerem habilidades de liderança, pensamento estratégico, negociação, flexibilidade e inovação. Gente, é que assim, por fora eu não tô mostrando, mas por dentro eu tô. Rapaz, caramba, que... E a experiência na gestão de unidade de negócios e serviços sendo o principal ponto de contato para o relacionamento C-level com os clientes. E ela também é responsável pela pré-venda, satisfação do cliente e gestão de PL, além da cadeia de suprimentos, gestão de projetos e execução de contratos de manutenção de suporte. Bom, antes de começarmos a palestra e eu passar a palavra para a Rafaela, não se esqueça de mandar suas perguntas no chat, na abinha, se eu não me engano, perguntas, tá? Que assim que acabar a palestra, nós vamos selecionar algumas perguntas e a gente vai fazer para a Rafaela. Deixa eu adicionar ela aqui. Gente. Rafaela, bom dia. Muito obrigada por estar participando com a gente. Eu vou deixar você com essa galera fantástica. Vou sair de cena agora. Só um minutinho, por gentileza. Olá, muito obrigada. Estou extremamente feliz com esse convite da organização do evento para participar. Sei que nós temos mais de 1.400 inscritos, né? O que me deixa extremamente feliz, né? Porque esse é um tema que realmente está, enfim, trazendo aí motivação para que vocês estejam aqui, possam escutar esse case da Salesforce, que eu tenho muito orgulho de apresentar, né? Enfim, queria me apresentar um pouco. Eu sou uma mulher, meu nome é Rafaela, como a Yu já falou. Eu sou filha de um português com uma amazonense, tenho a pele clara, os olhos bem escuros, né? Enfim, estou vestindo aqui uma blusa de poá, né? Estou aqui no meu escritório do Rio de Janeiro. Eu sou uma carioca e que já vivo em São Paulo há bastante tempo. E, enfim, sou apaixonada por praia, por esporte, por cachorros. Não ia colocar isso na palestra, mas, enfim, sou uma vascaína fanática. Enfim, e como a Yu falou, tive uma oportunidade que a vida me ofereceu, né, fantástica, de ter vivido em outros países. Eu acho que isso tornou, sem dúvida nenhuma, a minha carreira muito mais rica, né, porque eu pude ser exposta a culturas diferentes. Isso me tornou, sem dúvida nenhuma, não somente uma profissional melhor, que foi exposta a desafios, né, mas também, efetivamente, uma profissional melhor, né, por ter sido exposta a culturas diferentes, por ter desenvolvido a minha empatia como pessoa, por saber me colocar no lugar do outro. E eu acho que isso são características fundamentais para um líder,
né, que realmente quer ser bem-sucedido nos dias de hoje, né? Eu acredito muito que a gente tenha que ter uma liderança servidora, que nós tenhamos que exercer a nossa empatia para criar, de fato, um ambiente inclusivo, para que a gente possa extrair o melhor dos nossos profissionais. E isso realmente, como eu falei, foi um privilégio que a vida me deu e sou muito grata por isso. Então, esse é um pouquinho da Rafaela, tá? Só um minutinho, por gentileza, que eu preparei uma apresentação e eu não sei se a organização do evento teve acesso ou não a essa apresentação. Só um minutinho, por gentileza. Bom, acabei de compartilhar a apresentação, mas enquanto a gente carrega a apresentação, eu tenho um prazer enorme de estar apresentando esse caso, porque efetivamente eu acho que eu tenho podido, né, como líder, junto com toda a minha liderança, dar uma contribuição muito importante para que a gente possa criar, de fato, numa comunidade definitivamente muito mais masculinizada, criar um ambiente inclusivo. Isso tem sido fantástico para os nossos objetivos, né? Porque a gente claramente se convenceu que esse ambiente de diversidade tem contribuído decisivamente para os nossos objetivos de negócio, para os nossos objetivos enquanto área de ter um ambiente saudável, né? Nós chamamos a nossa comunidade de Ohana. Então, é uma satisfação muito grande perceber que nesse curto espaço de tempo dessa nossa jornada, a gente conquistou tantas coisas enquanto área, né, para fomentar a igualdade. Eu acho que eu não poderia não iniciar essa história de sucesso, né, esse case, sem reforçar o enorme orgulho que eu tenho de fazer parte de uma empresa que tem nos seus valores o equality, a igualdade, né? E realmente isso permite e nos permitiu criar um ambiente onde a gente pudesse, de fato, ter essa agenda propositiva, onde a gente pudesse ter os meios para que a gente pudesse, de fato, e de forma intencional, e não como parte de um modismo corporativo, né, promover essa política dentro da nossa empresa. Então, é um motivo de muito orgulho, e eu acho que é fundamental que as empresas tenham essa responsabilidade e abracem essa causa. Então, como eu falei, eu não poderia deixar de mencionar o orgulho que eu tenho de trabalhar numa empresa onde igualdade é um valor fundamental para ela. Por gentileza, se a gente puder avançar. Bom, e para ilustrar, né, eu procurei aqui separar 3 grandes principais ações que a empresa efetivamente vem fazendo para demonstrar na prática como isso é materializado, né? Desde 2015, a empresa já investiu o equivalente a 12 milhões de dólares para fazer um trabalho de equiparação salarial entre homens e mulheres, né? Então, de novo, um movimento intencional, um movimento que a empresa que entende que faz parte do seu compromisso com a sociedade e da importância que é ter um ambiente diverso dentro da sua estrutura. Outra ação que me deixa particularmente muito orgulhosa, e eu acho que isso propicia e cria os meios para que a gente possa ter um ambiente, de fato, onde a diversidade possa ser exercida, foi, por exemplo, a gente aumentar, né, a licença parental dos 5 dias que são previstos na lei para 11 semanas, né, algo extremamente expressivo. Eu acho que poucas empresas têm uma política, vamos dizer assim, tão agressiva nesse sentido, e efetivamente, dentro do seu DNA, processos inclusivos, né, seja de contratação, seja na promoção de liderança, né, e aqui eu também quis ilustrar que a gente entende diversidade num sentido
maior do que uma questão apenas de gênero, né? Então, aqui é só para mostrar que a gente entende diversidade, entende igualdade no sentido muito maior do que somente a questão de gênero, apesar de ser hoje, né, dentro da minha área em particular, a pauta que a gente tem priorizado mais, tá bom? E aqui eu vou falar um pouquinho do caso específico, né? Então, eu procurei aqui fazer uma linha de tempo e vou pontuar, né, momentos importantes, né, que nós tivemos, né? O primeiro deles foi, eu fui contratada para liderar essa área em 2017, e na época eu era a única mulher, né? Então, isso já foi uma demonstração, vamos dizer assim, que teve uma simbologia muito forte, né? Ou seja, era uma área que estava em construção, embrionária, e efetivamente eles fizeram um trabalho muito forte de buscar, eu estava em outra empresa, para que eu pudesse iniciar a liderança dessa área. E eu tive, nesse momento, para minha surpresa, a primeira oportunidade de realmente verificar que essa visão, esses valores, esse discurso, realmente eram possíveis de serem aplicados na prática. Na ocasião, nós fizemos a fusão com uma outra empresa, e eu me deparei com um cenário que me deixou bastante desconfortável, que era um desequilíbrio enorme, né, salarial, entre as mulheres que vieram dessa outra empresa e dos profissionais em geral, e eu fiz um business case para que todos pudessem ter uma equiparação e se sentissem iguais, né, fossem tratados da mesma maneira, dando a eles as mesmas condições de crescimento, os mesmos benefícios, e efetivamente foi a primeira vez que eu me deparei com uma situação onde realmente foi feito um investimento muito importante para que essa equiparação fosse feita, né? Então, acho que aí foi o primeiro momento, foi trazer uma mulher e para liderar a área de uma forma intencional, para que a igualdade permeasse todas as ações que nós passamos a fazer enquanto área, né? Em 2018, nós tivemos assim um crescimento extremamente significativo, né? E no final, eu e a minha liderança, nós fizemos uma reflexão, e aqui eu acho que é importante a gente ser humilde e reconhecer, né, quando nós precisamos atuar de uma forma diferente, porque, de certa forma, apesar dos resultados de negócio terem sido extremamente positivos, claramente a diversidade não acompanhou esse crescimento, né? Então, juntamente com a minha liderança, a gente se viu na obrigação, né, de definir um plano de ação e, enfim, que a gente chamou de ações estruturantes, para que a gente, de forma intencional, a gente endereçasse essa questão da diversidade, né? E aí eu gostaria de estar trazendo elementos práticos, né? Primeiro de tudo a gente passou a não abrir mão de ter um pipeline de contratação que fosse diverso por natureza. Ou seja, toda a nossa contratação é feita de forma a permitir que na lista final nós tenhamos pelo menos 50% de mulheres e 50% de homens, para que a gente possa ter um recrutamento intencional e fazer um trabalho bastante forte de estar absorvendo mulheres dentro da nossa área de serviços profissionais, né, dentro da nossa área de arquitetura, né? O outro trabalho bastante forte foi trabalhar não só a contratação de mulheres, mas permitir a elas que elas pudessem se desenvolver. Então, nós trabalhamos fortemente com mentorias, nós trabalhamos de forma a sensibilizar a liderança, criar aliados para essa causa, né? E, por último, nós criamos um programa de estágio, né, onde a gente
que a gente trata como a nossa principal fonte de talento para o futuro, onde ele também já nasce com esse viés, né, promovendo mais mulheres do que homens, para que a gente possa diminuir, vamos dizer assim, esse gap. Porque nós entendemos que isso é muito saudável para o business, que isso é uma contribuição que nós temos que dar para a nossa sociedade, que isso torna o ambiente, né, que nós chamamos a nossa Ohana, muito mais saudável, muito mais propícia, né, para que as pessoas possam exercer o seu potencial, e a gente genuinamente acredita nisso, né? Em 2020, nós tivemos um aumento extremamente expressivo, tá? Nós crescemos aí mais de 50%, tá? As nossas métricas de diversidade, o que é motivo de enorme orgulho. Estamos perseguindo 50%, estamos nos aproximando desse número, o que para nós, numa área de tecnologia, numa área onde as mulheres, né, efetivamente são consideradas minorias, para a gente isso é uma vitória, um motivo de imenso orgulho, né, a sensação de um trabalho bem feito. E a gente acredita que a gente está criando, vamos dizer assim, as fundações para permitir um crescimento sustentável, porque a gente não acredita que a gente vá continuar a crescer sem ter a diversidade, né, de pensamento, a diversidade de gênero, e isso tem trazido, e eu gostaria de pontuar diversos elementos, também do ponto de vista de negócio, que apontam como isso é importante. A gente aumentou a satisfação dos nossos clientes em relação aos nossos serviços, a gente criou um ambiente onde, efetivamente, a gente percebe que a gente traz elementos do feminino, como habilidade de negociação, como pensamento estratégico, como um pensamento mais a longo prazo, que nos permite, enquanto área, ser muito melhor, né? Porque a gente vislumbra um crescimento não somente no curto, mas no médio prazo, e esse ambiente que a gente está fomentando tem sido fundamental, e a gente não tem a menor dúvida disso, para que a gente possa atingir os nossos objetivos, não só de negócio, mas como criar um ambiente, né, que, volto a falar, não quero ser repetitiva, Ohana, a gente quer criar uma família onde as pessoas sejam felizes. Então, para nós, métrica de sucesso não é só atingimento de objetivo de negócio, mas é ter certeza que a gente tem uma comunidade de arquitetura, uma comunidade de consultores felizes e realizados e procurando explorar o seu máximo potencial. Aqui eu trouxe esse slide para a gente fazer uma reflexão, porque foi um trabalho que eu fiz muito forte com a minha liderança, né, que é a questão da empatia, né? Empatia não é somente se colocar no lugar do outro, mas é efetivamente se colocar no lugar do outro, sendo o outro, né? Sentindo as dores dele, né? E eu tive hoje uma conversa muito bacana com o Thiago Carreira, que é um dos meus aliados, um dos meus líderes, né? E a gente comentando como as mulheres se cobram muito, né? E a gente até comentou que isso acaba até sendo uma automutilação, porque elas têm uma necessidade tão grande de estar à altura, né? E esse estar à altura, às vezes, vai muito além do que é necessário, que isso acaba trazendo prejuízos até a esse equilíbrio que a gente espera e quer promover entre o pessoal e o profissional, e essa cobrança é extremamente forte, né? Então, a gente, ao exercer empatia, a gente consegue ter uma liderança servidora, uma liderança que consegue se colocar e sentir o que o outro, né, no caso que uma mulher sente, e tentar tirar essa pressão, né, para que elas também possam desfrutar a jornada delas conosco, né? Então, essa conversa foi bastante esclarecedora, né, porque a gente vem criando esse ambiente de sensibilização para que os líderes, né, os homens também tenham essa sensibilidade e tirem essa pressão
né, esse peso para que elas possam encontrar esse equilíbrio enquanto se desenvolvem, né? Porque efetivamente o equilíbrio é fundamental e a gente não quer ter mulheres aqui que se cobram ao extremo, que fazem sacrifícios pessoais desnecessários, porque elas estão querendo estar à altura de algo que talvez elas nem saibam o que é, né, essa altura. Então, a gente tem exercido muito esse exercício da empatia para que a gente possa promover um ambiente saudável e que as pessoas curtam, né, a jornada, sejam felizes, né, nesse caminho que a gente quer percorrer ainda. E aqui procurei, de uma forma, enfim, bastante democrática, fazer o meu agradecimento a todas as mulheres que fazem parte da nossa Ohana, mulheres incríveis, mulheres com uma competência técnica excepcional, grandes líderes do nosso futuro. Nós temos aqui também as nossas estagiárias, temos as nossas líderes, e o meu agradecimento incrível às contribuições que elas vêm fazendo para a nossa Ohana, como elas tornaram a nossa área melhor, como eu conto ainda com elas para nos levar para outros patamares. Como eu falei, a gente está aqui no início da nossa jornada, começamos há muito pouco tempo e temos muita ambição, e eu tenho certeza que elas vão ser e são pilares fundamentais para esse crescimento. Como eu falei, um crescimento do negócio, mas um crescimento onde as pessoas possam desfrutar, onde a diversidade possa efetivamente contribuir para um ambiente, cada vez melhor. Então, meu agradecimento muito especial a elas e a todas vocês, né, que estiveram aqui e fizeram tempo para compartilhar esse momento comigo. Eu espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado, e estou aqui à inteira disposição de vocês. E também deixando os meus contatos para que vocês possam entrar em contato comigo. Será um enorme prazer poder continuar essa troca, né, que nós tivemos hoje em outros momentos. Rafael, deixa eu te falar, a minha internet tá com um pouquinho de problema e meu browser também. Então, o que tá acontecendo? Fiz uma gambiarra de te ouvir pela plataforma que tá rodando o vídeo, e eu tô falando aqui pelo StreamYard. Então, se eu demorar um pouquinho para responder você, é por causa disso, tá? Pois não, claro, claro. Eu queria te perguntar como que foi para você conseguir desenvolver todo esse lance de empatia, sabe? Porque às vezes, por exemplo, no meu caso, eu vou dar um exemplo meu, que às vezes eu acabo me enrolando um pouco de, por exemplo, eu tô com a faculdade, eu tô com o meu estágio, e às vezes eu fico um pouquinho eu tenho que ser sincera, dá aquele cansaço, um pouco de estresse. Como que você fazia para equilibrar essas duas áreas, vamos dizer, eu tô estressada, mas tenho que manter, sabe? Porque é isso, nosso dia a dia, nossa luta. Você diz assim, como diante, às vezes, de um ambiente que não é diverso, você está cansada, etc., você ainda consegue procurar exercer empatia. Olha, Yu, eu vou ser super sincera, eu sou muito, muito apaixonada pelo que eu faço, muito mesmo. E liderar pessoas e desenvolver pessoas é algo que, para mim, é um prazer tão grande, eu gosto tanto. Eu peço desculpas até por não estar respondendo com um nível de pragmatismo a pergunta, mas é algo que é um prazer. Então, quando, dentro da minha rotina, que é muito árida, eu tenho a possibilidade de estar conversando com alguém, fazendo um coaching, ajudando alguém a se desenvolver como profissional, é um momento onde eu me energizo.
né? Mas talvez, tentando aqui responder do ponto de vista pragmático, né? De fato, às vezes a gente está bastante cansada, né? E não consegue ter o tempo de qualidade ou a escuta correta, né? Para lidar com algumas situações. E eu acho, sabe, o que quando a gente tem um autoconhecimento, às vezes é preferível a gente reconhecer que não está num bom dia e ter a humildade de dizer isso, né? E às vezes pontuar do que efetivamente você tentar representar ou se colocar de uma maneira que não vai ser efetivamente a sua forma mais sincera e mais genuína de estar se mostrando, né? Então, eu acho que exercer a humildade, o autoconhecimento e saber que você pode não estar num dia bom e compartilhar isso não é motivo de vergonha, muito pelo contrário, eu acho que é um sinal de fortaleza, né, de você reconhecer que você tem seus pontos, né, como todos temos, né? Temos nossos momentos. Obrigada pela resposta, Rafa. A Capi perguntou: queria mais detalhes sobre essas ações estruturantes e recrutamento intencional. Tá legal. Vamos lá. Eu vou listar as ações, os principais pontos das ações que nós criamos quando a gente realmente fez um exercício de novo de humildade e reconheceu que o nosso trabalho poderia ser muito melhor nessa área de diversidade, né? Então, o primeiro ponto foi aquilo que eu falei, o hiring intencional. Nós efetivamente criamos uma regra bastante dura junto ao recrutamento dizendo: nós não vamos mover com o processo de recrutamento se vocês não nos oferecerem um cenário onde nós tenhamos 50% de mulheres e 50% de homens. Então, foi uma ação extremamente pragmática e dura, né? Porque isso acabou forçando que a gente talvez tivesse que abrir mão do tempo, ou seja, de não ter a agilidade necessária, mas a gente entendeu que a qualidade deveria ser mais importante que a agilidade. Então, a gente forçou mesmo, tá, Lu? A gente disse, nós não vamos seguir com o processo. E todos os meus líderes acompanharam esse movimento. Então, foi, assim, uma ação extremamente pragmática. Não vamos seguir, tá? E isso foi realmente top-down. Eu defini isso e todos os meus líderes abraçaram essa causa, como eu falei, né, estavam imbuídos e se tornaram aliados dessa causa e seguiram isso. Tá? Então, isso é o que eu chamo de hiring intencional. É você realmente estar disposta a abrir mão da agilidade e talvez de, aspas, aquela visão de curto prazo de que você vai causar um prejuízo ao negócio porque não vai conseguir contratar tão rápido, sabendo que o médio prazo isso vai ter um benefício muito grande. Tá? Então, eu diria que essa foi uma primeira ação. O segundo foi, a gente percebeu que era importante a gente criar grupos, né, de mentoria e desenvolvimento para que a gente tivesse um onboard, né, como nós chamamos, né, um momento onde o profissional chega e tem os 3 primeiros meses, né, que é o tempo que a gente considera de preparação, sendo feito de forma muito mais humanizada e direcionada para esse público feminino, como eu procurei até ilustrar naquela questão que eu conversei com o Tiago, para que a gente pudesse tirar a pressão delas, porque elas vêm com uma expectativa de estar muito à altura, e aquilo que eu falei, o que é estar à altura? Né? Porque efetivamente são mulheres extremamente competentes, inteligentíssimas, que vêm com uma bagagem maravilhosa e ainda não se sentem à altura e se cobram em demasia. Então, a gente procurou fazer um trabalho de conscientização e evitar uma pressão exagerada para que elas pudessem se desenvolver e também, como eu falei, desfrutar dessa jornada, né? E que elas fossem felizes e não se cobrassem para além do que era necessário. Então, a gente procurou trabalhar de forma humanizada e direcionada esse período aí fundamental de 3 meses, e para isso, claro, eu tenho na minha liderança muitas mulheres, 50% de mulheres, 50% de homens,
que são hoje, eu tenho muito orgulho de dizer, grandes aliados e que a gente promoveu, né, e as mulheres que hoje estão dentro do grupo nos ajudam nesse onboarding que eu chamo humanizado, né, direcionado para mulheres. E efetivamente a gente tem promovido, como eu falei, vamos dizer assim, a flexibilização de entender que nós precisamos ter jornadas ou o gestor tem que ter sensibilidade para fazer ajustes, né? Vamos dizer assim, na rotina de trabalho para permitir esse equilíbrio, né? Então, eu diria que do ponto de vista de hiring e onboarding, essas foram as ações. Do ponto de vista de ação estruturante, como eu falei, nós colocamos como meta, enquanto área, que a gente tem que crescer e crescer de forma sustentável, então isso virou uma métrica de negócio, ou seja, crescer o business sem crescer diversidade não é atingir o objetivo, porque a gente acredita que um crescimento de médio prazo, como a gente quer fazer, ele precisa ser baseado na diversidade, né? Então, efetivamente, ela é uma métrica que avalia os gestores e os líderes. Eu não sei se eu consegui responder a Gabi. Senão, eu posso aprofundar um pouquinho mais. Isso que você falou é muito fantástico, sabe? Que realmente, muitas vezes a gente acaba se cobrando e aquilo acaba afetando muito mais nossa produtividade e nossa questão de aprendizado, né? A Capi comentou, respondeu demais, amei. Aí eu acho que dá tempo para uma última pergunta. A Capi perguntou: 50% das pessoas candidatas ou 50% das pessoas contratadas? 50% das pessoas no shortlist, necessariamente, tá? Ou seja, os dois finalistas têm que ser pelo menos um homem e uma mulher, né? Para que a gente possa ter aquilo que a gente chama um pipe qualificado e com a diversidade. A nossa meta é que nós tenhamos 50% da nossa população de mulheres, e hoje sim eu tenho orgulho de dizer que nesse ano 50% dos profissionais que nós contratamos foram mulheres, o que aumentou muito a nossa métrica de diversidade. É um motivo de muito orgulho, um dos indicadores que a gente mais celebra foi esse. Isso é uma coisa muito gostosa, né? Porque a gente vê como a diversidade está tão presente, que foi toda essa evolução do pessoal estar junto, ajudar nessa parte de onboarding. E parabéns, Rafa. Muito, muito obrigada. Fiquei muito feliz com a palestra. E desculpa os problemas, viu? Não se preocupe. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero ter contribuído, que todas vocês que estão aqui nesse summit possam ter, enfim, aproveitado, ter gostado da palestra, e me coloco à inteira disposição de vocês, tá? Coloquei todos os meus dados e estou à inteira disposição para contribuir em outros eventos também. Foi um prazer muito grande para mim, viu? Fiquei muito, muito feliz.